Pedro chegou ao mundo num tempo em que todas as pessoas, ou melhor, quase todas as pessoas estavam vivendo de uma maneira estranha. Um tempo em que as cabeças das pessoas ficavam todas para baixo. Era a percepção de Pedro quando saía pelas ruas da cidade de mãos dadas com seus pais. Para onde quer que se olhava, lá estavam elas, as pessoas com suas cabeças voltadas para o chão. Bem, na verdade, não estavam exatamente voltadas para o chão. Pedro percebeu que essas pessoas estavam hipnotizadas, pois seguravam em suas mãos um quadrado que emitia uma luz brilhante, ao qual chamou de quadrado mágico. Pedro observava durante seus passeios ao centro da cidade que algumas pessoas riam sozinhas ao olhar para o quadrado mágico. Outras ficavam enfurecidas e haviam aquelas que paralisavam seus olhares enquanto movimentavam compulsivamente o dedo indicador em uma busca desenfreada por algo que nunca encontravam. Pedro até achava graça quando via pessoas conversando com seus quadrados. Sim, muitas delas falavam sozinhas enquanto seguravam o quadrado mágico próximo às suas orelhas. Pedro achava muito curioso tudo isso. Porém, o que mais lhe assustava era o fato de que não eram apenas os adultos que estavam fascinados com seus quadrados. Pedro percebeu que as crianças também haviam se rendido a ele. Era muito difícil encontrar uma criança que quisesse brincar com Pedro. Todas estavam ocupadas demais, cada qual com seu quadrado. Umas jogavam jogos de guerra, outras ficavam repetidamente fotografando a si mesmas, outras assistiam a desenhos infantis, seriados e vídeos de outras crianças que faziam propagandas de brinquedos, que nem eram tão legais assim. Mas Pedro era uma criança peculiar. A ele não interessava o quadrado mágico. Pedro gostava mesmo das ofertas gratuitas que a natureza lhe apresentava. Ele se interessava pelos bichos do jardim, minhocas, caracóis, besouros voadores, borboletas de asas coloridas. Ai, as borboletas, como lhe encantavam essas lagartinhas voadoras. Ele não vivia com a cabeça para baixo. Pedro gostava mesmo era das coisas do alto. Ele se deslumbrava com as nuvens flutuando no céu, com os voos rasantes das andorinhas, com a chuva e as suas gotinhas brilhantes, como lhe encantava a lua. A cada semana se apresentava a ele com uma forma toda diferente, às vezes toda pomposa, grande e robusta, noutras parecendo um sorriso iluminado, tão discreta e quase imperceptível aos olhos. O maior sonho de Pedro era desbravar o universo. Todos os dias inventava uma brincadeira diferente. Porém, em todas elas havia uma forma de viajar pelo espaço e de lá de cima ver a terra azulzinha. Um dia, a caminho do parque, Pedro avistou de longe uma menina de cabelos louros esvoaçantes. Parecia conversar sozinha olhando para o chão. Porém, algo curioso lhe chamou a atenção. A menina loura não tinha nenhum quadrado mágico em suas mãos. Pedro logo se aproximou e percebeu que ela estava conversando com a Joaninha. Pedro se encantou. Ajoelhou-se próximo a ela e começou a conversar com a Joaninha também. Esta, por sua vez, saiu voando rumo às flores amarelas que estavam no outro canto do parque. As duas crianças se olharam, começaram a correr e a rolar na grama, soltavam muitas gargalhadas. A menina loura de cabelos esvoaçantes se chamava Maria, Maria Flor. Nascia ali uma linda amizade que iria perdurar por longos anos. Maria Flor tem nome de flor e alma de passarinho. Os dois passaram a se encontrar todas as tardes no parque, e ali brincavam e viajavam juntos. Pedro e Maria não se interessavam pelas atrações oferecidas por aquele quadrado mágico que roubava o tempo e a alma de tantas pessoas e de tantas crianças. Numa tarde ao sol poente e céu colorido, Pedro revelou a Maria o seu maior sonho. Maria, quando eu crescer, quero ser astronauta. Desbravar o espaço, conhecer os planetas e as estrelas, ver o mundo lá do alto. Uau, Pedro, disse Maria, encantada com a descoberta.
Lá no alto não existe nada além do silêncio. O silêncio, as cores e as formas. Neste momento, Pedro e Maria fecharam seus olhos e começaram a imaginar como seriam se fossem astronautas, sem freios e limites para sonhar. Viajaram pela imensidão espacial. O brilho das estrelas chegava a lhe ofuscar os olhos. Avistaram muitos planetas, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Netuno. Entretanto, o que mais lhe encantou foram os anéis de Saturno. Sentiram um pouco de medo ao sobrevoar um buraco negro. Combinaram de voltar ali no outro dia, porém não podiam deixar de passar por ela, a Lua. Eram apaixonados pelo satélite. De perto era ainda mais bela, toda iluminada pelos raios do sol. Lembraram-se de que lá na Terra a grande maioria das pessoas já não a notava mais. O quadrado mágico também havia lhes roubado a capacidade de se encantar pelas coisas do alto. Flutuaram sobre ela, desceram e desbravaram algumas de suas crateras. Encontraram-se ao ver lá do alto o seu planeta de origem, a Terra. Que imagem mais linda era aquela, todo azulzinho, girando bem devagarinho em torno do Sol. Entretanto, algo lhe chamou a atenção. Lá do alto, bem altão, podiam ver inúmeras luzes piscando. Parecia uma multidão de vagalumes. Maria Flor logo percebeu que aquelas luzes a piscar eram os quadrados mágicos, todos acesos, sendo usados pela grande maioria dos habitantes do planeta. Por alguns minutos se entristeceram, imaginando quão vazia seria a vida daquelas pessoas que nem sequer conseguiam mais olhar ao perceber as coisas do alto. Estavam tão ligadas aos seus quadrados que abandonaram seus amigos, suas casas, seus sonhos. O músculo da imaginação havia se afrouxado e isso não lhes permitia mais criar. O quadrado havia lhes roubado um bem preciosíssimo chamado tempo. Os pais não tinham mais tempo para seus filhos, assim como os filhos não tinham mais tempo para seus pais. Aos amantes não restava sequer tempo para amar. Não havia mais o tempo de descansar, nem de passear, de rezar, de prosear. Às crianças não sobrava tempo para brincar, correr, pular, nadar. As pessoas haviam se esquecido de que precisavam do tempo para sonhar. Uma lágrima escorreu pelo rosto da menina. Pedro enxugou com as mãos e os dois voltaram a brincar. Daqueles que, mesmo diante de suas ilusões que roubam o tempo e a alma, conseguem se encantar com as preciosidades deste mistério fascinante que nos foi dado gratuitamente oferecido: a vida. Pedro e as Coisas do Alto, de Carla Maciel, publicado pela Albatroz, Albatrozinho.